Boa tarde, meninas. Me chamo Larissa, para quem não me conhece, sou assistente social, sou especialista em família e políticas públicas, tá? E eu vou estar ministrando com vocês a disciplina de pesquisa em serviço social 2, tá? Então, a gente vai tratar de alguns assuntos, revisar o que vocês já viram um pouquinho na pesquisa social 1 e tratar de alguns aspectos introdutórios que são importantes para a gente adentrar no nosso relatório de pesquisa posteriormente, tá? E aí a gente vai começar com alguns aspectos introdutórios envolvendo a ética na pesquisa, envolvendo principalmente também o próprio conceito de pesquisa social, que vai nos ajudar a delimitar nosso tema, a delimitar nosso objeto de estudo futuramente. E aí, num âmbito mais geral, numa abrangência maior, a gente vai começar entendendo o conceito de pesquisa em si. O que é a pesquisa? Né? O porquê pesquisar? Né? Segundo Gil, que é um autor muito importante nesse âmbito da pesquisa científica e pesquisa social também, ele fala que a pesquisa é definida como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, a pesquisa em si, ela é uma forma sistemática, uma forma racional de colocar num papel aquilo que a gente se propõe a responder. A gente tem um problema que quer solução, que requer uma solução fundamentada, né, em autores, em estudos, em experimentos, e a pesquisa científica vai trazer essa resposta, porque a gente vai buscar, através da nossa coleta de dados, responder os objetivos e o problema a que a gente se propôs a fazer no início do nosso estudo, tá? Então, a pesquisa se desenvolve por um processo constituído de várias fases, né? Então, para que eu possa alcançar a resposta do meu problema de pesquisa, eu tenho que fazer uma sistematização de várias fases, seguir aquele roteiro para que a gente possa ter uma resposta mais objetiva no final, mais eficaz, bem perto da realidade de fato, né? Mais verossímil possível, tá? Desde a formulação do problema, que é o início do nosso estudo, até a apresentação e discussão dos resultados, tá? Então, quando eu penso um problema de pesquisa, quando eu penso uma resposta que vai me requerer uma solução no meu estudo, eu não vou lá e de supetão respondo com o que me der na telha, com o que eu achar de pronto lá na internet e acabou, né? Não, eu vou traçar um plano estratégico, vou traçar um plano de ação dentro do meu estudo, dentro do meu projeto de pesquisa, né? Para que eu possa fazer todo um processo, cumprir todas as fases, formulação do problema, formulação dos objetivos gerais, formulação dos objetivos específicos, e aí, posteriormente, chegar ao desenvolvimento da pesquisa, traçando as suas discussões, os seus resultados, e aí também ao final, trazer as considerações finais ou conclusões, tá? E aí a gente tem esse entendimento de que para se fazer pesquisa é preciso ter um problema inicialmente, que requer uma resposta ao final, tá? E depois que a gente desenvolve esse problema, a gente formula esse problema lá no início do nosso estudo, quando a gente pensa em pesquisar, a gente vai fazer obediência a todas as fases da pesquisa, seguindo o roteiro, para que no final a gente tenha uma resposta mais coesa, coerente e mais verossímil possível, tá? Então, em suma, resumidamente, o que vem a ser a pesquisa? Né? O que vem a ser? Só a gente tem que ter em mente que a gente só inicia uma pesquisa se existir uma pergunta. Por isso, essa problematização é tão importante. Né? Então, essa pergunta nada mais é do que a problematização do que a gente se propõe a estudar. Tá? A gente vai estudar a violência contra o idoso na cidade de Coroatá, por exemplo. Qual é o problema do meu estudo? Qual é o problema do meu projeto de pesquisa? Como eu vou problematizar esse tema em si? Eu vou me propor a fazer uma pergunta, e essa pergunta eu vou responder durante todo o meu processo de estudo do projeto de pesquisa. Dentro desse exemplo que eu estou dando, a violência contra o idoso no município de Coroatá, a gente pode traçar a seguinte problematização. É, qual
como o idoso é afetado, qual o impacto da violência doméstica contra o idoso e no seu aspecto emocional, no seu aspecto físico, né? Então, durante todo o nosso projeto de pesquisa, durante todo o nosso estudo, a gente vai buscar responder a essa pergunta, exemplificando de uma forma mais simples para vocês, tá? Então, pesquisar é, portanto, buscar ou procurar resposta para alguma coisa. Por isso, para iniciar uma pesquisa é tão importante que se tenha um problema de pesquisa, uma pergunta diante do tema que a gente escolhe estudar e pesquisar, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, de forma mais objetiva, de forma mais clara, como que a gente pode definir a pesquisa social? Né? A gente definiu pesquisa de uma forma mais abrangente e agora a gente vai definir a pesquisa dentro da seara social, dentro do contexto social. O que vem a ser essa pesquisa? Né? Que vai se adequar à nossa realidade profissional enquanto assistente social. Tá? Então, pesquisa social é um instrumento teórico-prático fundamental para realimentar o saber e o fazer profissional. A gente sabe que o serviço social é uma profissão, a assistente social é uma profissão que tem que buscar sempre o seu melhoramento, o seu aprimoramento e a sua qualificação. Até porque a realidade ela é dinâmica, ela não é estática, ela vai mudando no decorrer do tempo. A cada contexto histórico tem uma realidade social diferente, né? E essa realidade social é onde a gente vai intervir com o nosso fazer profissional. Então, para saber intervir, como intervir, onde intervir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico social. E esse diagnóstico social a gente vai ter a partir da pesquisa. A partir da pesquisa de campo, da pesquisa onde a gente está lá inserido no meio da realidade onde a gente quer intervir. E por isso que a definição mais apropriada de pesquisa social é a questão de que ela é um instrumento teórico-prático. Por que teórico-prático? Eu vou usar toda a teoria que eu aprendi durante a academia, no curso de serviço social, e também aprendi durante todo o meu processo de experiência e aplicar na prática, tá? Quando eu vou para a prática, eu vou para a realidade em si, a realidade concreta, eu vou começar a entender tudo o que acontece utilizando as teorias que eu estudei durante o curso. Muita gente pensa que a teoria, quando chega na prática, não serve de nada e se engana, porque quando a gente começa a observar os acontecimentos, as expressões da questão social, que são a fome, a pobreza, o desemprego em massa, a gente vai entender todos esses fenômenos sociais através das teorias que a gente aprendeu na academia, no curso de serviço social. Por isso que é tão importante associar tanto teoria como prática. Tá? Então, a pesquisa é esse documento, é esse instrumento que vai servir para nos amparar, enquanto assistente social, para alimentar o nosso fazer profissional. Porque para ter essa noção metodológica do fazer profissional, a gente tem que saber a teoria. Né? Então, como é que a gente alimenta essa teoria? Pesquisando, cada vez mais estudando as novas formulações de todos os contextos que acontecem na sociedade, contexto social, contexto econômico, porque tudo está interligado à nossa intervenção profissional, tá? Então, busca a construção do conhecimento crítico, isso é importante, e interpretativo da realidade. Para eu poder intervir na realidade de forma objetiva, que eu vá atender às demandas da sociedade, que eu vá responder essas demandas de forma que traga uma melhoria de vida, que transforme a realidade daquele indivíduo, eu tenho que ter um posicionamento crítico, um olhar crítico sobre a realidade. Né? E para a gente ter esse olhar crítico, a gente tem que entender que a gente deve fazer perguntas, a gente tem que desconfiar do óbvio. Né? A nossa profissão ela é investigativa. Então, o que nos é mostrado na realidade, a gente tem que saber o que há por trás daquilo ali. Né? Entender que não é tudo como nos é mostrado, não é tudo lindo e maravilhoso como está na lei, ou não é lindo e maravilhoso como aparentemente nos mostrado, tá? Então, por isso a gente tem que ter um conhecimento crítico, se fazer pergunta mesmo. Por que aquilo ali está acontecendo? Mas o que é que tem por trás daquilo? Né? O que é que eu tenho que fazer
para desvendar aquele problema, para ele poder ter uma solução melhor, aquela realidade possa vir de forma mais melhorada a partir da minha intervenção. Então, tudo isso só é possível quando a gente pesquisa. E a pesquisa, ela advém do diagnóstico social, de ir procurar, de ir a fundo junto com o sujeito para saber o contexto onde ele está inserido dentro da sociedade. Tá? E aí, tendo esse entendimento sobre o que é a pesquisa social, a gente vai entender também o que ela nos favorece. Ela favorece o conhecimento sobre contexto político, contexto social, contexto econômico do município ou da região onde a gente vai trabalhar, tá? Essa região, município, é onde a gente vai fazer a nossa intervenção. Então, por isso é muito importante a gente saber do contexto político em que aquele município se insere, o contexto social, o contexto econômico, né? De que a sociedade sobrevive, quais as formas de renda que existem naquele município, né? Qual é o contexto político, né? O social, tem muita gente na linha de pobreza, tem muita gente na classe média. Como é que se desenvolve essas relações sociais no município? E isso a gente vai conseguir através das pesquisas, né? Caracterização das unidades de prestação de serviço. Por isso também é importante a pesquisa de campo, porque ela vai nos dar essa resposta, esse olhar sobre as unidades de prestação de serviços da comunidade, do município, tá? Como um CRAS, um CREAS, como é que está atuando? Né? Os números de abrangência, está favorecendo a sociedade, está sendo suficiente para aquela comunidade, e a partir daí a gente tem um conhecimento prévio e poder transformar aquela realidade a partir de políticas públicas, tá? Ele favorece o conhecimento também, como eu acabei de falar, sobre planos, programas e projetos, observando as diretrizes da intervenção e seus pressupostos. A partir do momento que a gente conhece a realidade onde a gente vai intervir, é muito mais fácil a gente elaborar um plano, um programa, um projeto que vai atender às necessidades daquela população, né, que vai atender às demandas sociais que eles estão exigindo, né, seja o desemprego, seja a questão da carência de escolas, né, de educação, qualquer outra expressão da questão social que deve ser superada a partir da apresentação das demandas para a gente, né? E vamos aí, depois que a gente conhecer e descobrir quais são as demandas principais, priorizar o que é o de mais urgente e elaborar planos, programas e projetos através da pesquisa. Por isso que ela é tão essencial, né? Outro fator também que ela nos favorece o conhecimento é a questão da produção e divulgação de novos conhecimentos resultantes de experiências profissionais, né? Muita gente vai se perguntar, ué, mas a pesquisa não só serve para a gente fazer um TCC, um relatório de pesquisa para a disciplina? Não, ela serve para fazer tudo isso que eu acabei de citar, o conhecimento da realidade para poder ofertar planos, programas e projetos, e serve também para a divulgação de conhecimentos que vão resultar da nossa pesquisa. Essa divulgação de conhecimentos e experiências profissionais, ela serve para os acadêmicos, por exemplo, para ter no banco de dados uma série um arcabouço teórico muito vasto, porque a gente vai pesquisar e outra pessoa vai poder utilizar aquela nossa pesquisa como parâmetro para a sua atuação também, como questão de experiência, de adquirir mais conhecimento, né? Então, aquela nossa pesquisa para um TCC, por exemplo, não é em vão, né? Ela vai servir para a gente adquirir mais conhecimento, para a gente ter uma base do que a gente está estudando. E aí, em resumo, nessa primeira questão introdutória do que vem a ser a pesquisa e a pesquisa social também, a gente entende que a pesquisa social é uma atividade básica da ciência, indagação e reconstrução da realidade. A partir do momento que eu indago, que eu tenho um problema de pesquisa, onde eu vou fazer uma pergunta para poder responder aquela pergunta durante a minha pesquisa, eu vou fazer uma reconstrução ou uma própria construção da realidade, tá? Aonde eu vou intervir. A partir do momento que eu quero modificar uma realidade e que eu conheço o contexto onde ela está inserida, através da pesquisa social,
eu tenho muito mais chances de impactar aquela realidade, de modificá-la para melhor do que não pesquisando, tá? Não dá para a gente intervir sem saber a realidade de fato, sem saber o contexto em que ela está inserida. Por isso, a pesquisa social é determinante na nossa intervenção na realidade. Em segundo lugar, ela também atualiza e fundamenta o exercício profissional e o ensino. Então, a pesquisa ela serve para a gente estar em constante qualificação, em constante renovação dos nossos conhecimentos, para poder ter mais experiência, ter um arcabouço teórico maior, para poder a gente intervir na realidade. Tá? E, em terceiro lugar, ela visa analisar, interpretar fenômenos do cotidiano. Né? Então, a gente sabe que a realidade é cheia de fenômenos. Violência doméstica contra a mulher, a questão das drogas, a questão do desemprego. São fenômenos do cotidiano que estão aí todos os dias na nossa cara e que a gente precisa estudar, precisa pesquisar sobre, para poder saber como ajudar aquelas pessoas, como intervir, fazer com que elas superem aquelas expressões da questão social, tá? Então, é muito importante a pesquisa social nesse sentido, de trazer para perto da gente a realidade, para a gente poder intervir de forma melhor, de forma coerente, que possa satisfazer as demandas sociais da população, que são muitas, né? Então, a gente tem que saber pesquisar, tem que saber buscar fontes seguras que nos traga que nos aproxime o mais possível da verossimilidade da questão, daquele problema que a gente está estudando.